O demo. Educação e ação. Concursos. Respeito. Condições de trabalho. Salários dignos. Isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Nessa edição, vamos falar um pouco sobre a Resolução SEDUC número 41, de 15 de nove de 2023, que dispõe sobre a designação de diretor de escola ou diretor escolar no âmbito do Programa Ensino Integral, PEI. Vamos analisá-la comparando-a, em alguns momentos, com a Resolução SEDUC número 28, de 25 de setembro de 2023, que dispõe sobre os procedimentos relativos às substituições nas classes de suporte pedagógico do quadro do magistério e dá providências correlatas. Vejamos algumas das muitas aberrações e abusos contidos na Resolução SEDUC número 41. Em primeiro lugar, ela trata apenas do diretor e a sua consequente designação. Vejam a importância do diretor. Conscientizem-se disso, colegas. A seleção do diretor fica no âmbito da diretoria de ensino. Em tese, é um processo seletivo realizado pela diretoria. Na prática, será uma escolha do dirigente. Se mais funcional, menos parcial, ou se mais pessoal e mais subjetivo, processo, isso vai depender de cada dirigente. É um critério que afronta a Constituição nos quesitos legalidade, impessoalidade, moralidade pública e razoabilidade. Troca-se um concurso público de provas e títulos por uma escolha pessoal. Dessa seleção, poderão participar como candidatos diretores e professores, até mesmo os docentes readaptados. Experiência na direção de uma escola não é requisito básico. A seleção consistirá de uma análise do perfil profissional, uma avaliação de resultados educacionais e uma entrevista. Em resumo, se o candidato já for diretor de uma escola PEI, o critério predominante será o perfil desse profissional, ou seja, se ele cumpriu à risca tudo o que foi imposto, sem criar casos, sem questionar, sempre elogiando o programa, mesmo que sua escola não tenha a infraestrutura necessária, tenha a falta de professores e funcionários, mesmo sabendo que o programa está saindo dos trilhos já há algum tempo. É mais ou menos assim. Não pense. O dirigente e o secretário pensam por você. Apenas cumpra e obedeça. Nesse assim chamado processo seletivo, há apenas dois critérios objetivos: assiduidade e disponibilidade de horário. E um critério 100% subjetivo: a entrevista. O dirigente vai designar o interessado que melhor atenda à necessidade da unidade escolar. Óbvio, do ponto de vista dele, do dirigente. Nas substituições do diretor por até 15 dias, o coordenador de gestão escolar ou o coordenador de gestão pedagógica geral assume automaticamente, sem necessidade de designação. Uma pergunta: qual dos dois? Há uma ordem de prioridade? É a escala? Entre 15 e 30 dias, também assume o coordenador de gestão escolar ou o coordenador de gestão pedagógica geral. Mas nesse caso, haverá uma designação por período fechado. Acima de 30 dias, a coisa muda. Até poderão ficar o coordenador de gestão escolar e o coordenador de gestão pedagógica geral, mas não mais necessariamente. O dirigente poderá indicar integrante do quadro do magistério, poderá haver a designação por período fechado de integrante do quadro do magistério devidamente habilitado em processo seletivo.
Tudo isso a critério do dirigente. Em resumo, o coordenador de gestão escolar, o antigo vice-diretor, serve para substituir o diretor só até 30 dias. Acima disso, 31 dias, como exemplo, pode vir outro em seu lugar. Qual é a lógica disso? A quebra do processo pedagógico é uma certeza. Um dos 8 fundamentos da cessação da designação do diretor é o a critério da administração escolar. O que será isso? A critério da administração escolar, uma vez que a administração escolar é realizada basicamente pelo diretor. Não dá para entender, mas é bom lembrar que essas cessações contrárias à vontade do diretor comportam recurso. No caso de licença-saúde, garantida pela Constituição e por diversas normas infraconstitucionais, poderá ser cessada a designação do diretor em homenagem às ações pedagógicas. Isso nos remete à época pré-legislação trabalhista, como na Revolução Industrial, por exemplo. É um absurdo. O diretor titular de cargo que tiver cessado a designação no PEI por não cumprimento de metas, como exemplo, poderá ser afastado pelo dirigente na diretoria de ensino para passar por um plano de desenvolvimento profissional para aperfeiçoar as competências e habilidades. Esse prazo poderá ser estendido por mais um ano. Se o diretor não conseguir aperfeiçoar as competências e habilidades, ele poderá ser classificado em unidade de baixa complexidade. Vejam, colegas, quanta incoerência e quantos erros num só artigo. Em primeiro lugar, não existe diretor titular de cargo em escola PEI. Segundo, quem vai desenvolver na diretoria esse plano de desenvolvimento profissional para aperfeiçoar as competências e habilidades do diretor? Supõe-se que seja uma capacitação. Feita por quem? Se a capacitação falhar, o diretor poderá ser classificado numa unidade de baixa complexidade. Pergunta-se, mesmo não querendo, isso será uma penalidade? Não há previsão legal para tanto. E essa matéria não pode ser criada, implantada e implementada por resolução. Agora vamos comparar com a resolução SEDUC, número 28 de 2023, o artigo 9º. Artigo 9º. O integrante do quadro do magistério, quando cessado da designação, deverá retornar ao exercício do cargo ou função de origem e, na hipótese de declaração de adido de diretor de escola ou diretor escolar, o dirigente regional de ensino deverá classificá-lo na sede da diretoria de ensino. Também o artigo 10, parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. O servidor de que trata o caput desse artigo, que não cumprir o plano de desenvolvimento profissional, poderá ser classificado em unidade de baixa complexidade e estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Parágrafo 4º. Para atendimento ao disposto no parágrafo 3º deste artigo, a Secretaria da Educação poderá remanejar o titular de cargo de diretor de escola ou escolar para outra unidade escolar, desde que tenha anuência do servidor a ser remanejado. Vamos repetir. Desde que tenha anuência do servidor a ser remanejado. A pergunta é: qual das duas resoluções é válida? Porque uma contraria a outra. Em resumo, colegas, essa resolução número 41 é um absurdo, é um monstro jurídico, feita apenas para dar todo o poder de mando e desmando ao dirigente e tirar toda e qualquer autonomia da escola e do diretor.
serve para uniformizar toda a rede pública em torno das orientações e dos materiais fornecidos pela SEDUC, principalmente para justificar os gastos milionários com materiais inadequados e errados. Em resumo, não pensem, o secretário e os dirigentes pensam por você. E nós, colegas, vamos assistir a tudo isso passivamente? A educação precisa de um educador e não de um empresário. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.